Cara, as bandas, elas não... Assim, não é que elas fazem pactos com o diabo. Não existe diabo na nossa tradição. Elas fazem acordos espirituais com entidades que trazem a ela uma certa influência benéfica e promovem o trabalho delas. Isso é a coisa mais normal do mundo. E tem resultado? Mas a Anitta não tem um pacto? Ah, não sei. Tem. A Anitta tem um pacto? Você sabia disso? Eu nunca tinha ouvido falar. Ué, quem entra no candomblé não faz um pacto com o seu orixá? Faz? Quando deita pro orixá, você tá fazendo... O não cara que sabia. vai na igreja, ele não faz um pacto com Jesus? Não é aliança? Ah, tá. Jesus não é aliança Nesse de homem. sentido, então. Mas pacto significa isso. Pacto significa aliança. Vem do latim pacto, um acordo. Mas e esse pacto por sucesso? Como que é? Não existe um pacto... O que as pessoas precisam entender, já tá na hora de entender, é que não existe um pacto no sentido... Vender a alma. Ruim, negativo. O pacto é um acordo espiritual. Quando você muda algumas coisas em você, você vai ter um resultado disso, vai colher um resultado disso na sua vida. Então, por exemplo, algumas bandas fazem pactos, acordos espirituais com entidades para que elas ganhem sucesso, fortuna, prosperidade, e isso sempre aconteceu na história do homem. Por exemplo, Elohim prometeu aos judeus uma série de coisas, um mundo próspero, um reino forte, proteção. Entre os candomblecistas, você deita por orixá para ele melhorar a sua vida também como um todo. Né? Então existe um pacto do ingressante. A Anitta, ela é para Lugum Edé. Ela raspou a cabeça para o orixá Lugum Edé. Que é um orixá muito relacionado com as artes, inclusive. Fortemente relacionado. Eu falei sobre isso em alguns podcasts. Já falei também no meu TikTok. Mas não é um pacto com o diabo para vender a alma. É simplesmente Mas a Anitta, por exemplo, acordo. fez um pacto para quê, por exemplo? Ela nunca conseguiu nada, assim, no começo da carreira. Aí depois ela entrou no candomblé e ela começou a despontar. Mas quando ela ingressou, ela seguia muito à risca ali os princípios do candomblé. Ela foi feita de Eked. Na tradição dela não se chama Eked, mas ela é como se fosse uma Eked, uma zeladora de santo. Mas hoje em dia, ela não sei se ela cuida muito de ir no terreiro dela, não. O pessoal não vê ela lá faz tempo, tá deixando a espiritualidade dela de lado, talvez por isso até que ela esteja passando alguns problemas aí. Porque assim, ô Vilela, não existe mal existencial em nenhuma religião. Não existe diabo. Já provei isso no começo do podcast. Quem quiser assiste aí que vocês vão ter uma aula sobre, Volta lá no sobre começo. isso. Mas existem algumas coisas que quando você combina, você tem que cumprir, cara. Isso independente da tradição, independente da divindade. Até com Hashem, até com Elohim. Se você não cumprir, ele também não cumpre. Então, no candomblé isso existe, no luciferianismo isso existe, na Kabbalah isso existe, em qualquer lugar, qualquer tradição religiosa isso existe.